Com alegria, novamente encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a nossa mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Fui professor mestre durante 37 anos. Fui estudante também muitos anos, 19 anos para chegar à minha formação, fazendo a faculdade de filosofia, teologia. Fui ordenado presbítero com 25 anos de idade. Ainda ontem, alguns me perguntaram com quantos anos eu me formei. E depois de padre, continuo sempre estudando. Cada ano eu procuro fazer 2 cursos. E depois de padre, fiz também psicologia. E para psicologia, na Faculdade Anchieta, em São Paulo, com professores da Universidade de São Paulo, com professores da Itália, de Lisboa e da Alemanha, sob a coordenação do grande parapsicólogo, padre tão conhecido, grande escritor, o nosso padre Quevedo. Faleceu, quando me consta, há uma questão de um ano atrás, com seus 89 anos, em Belo Horizonte. E gosto sempre de incentivar a todas e todos os estudantes, porque eu sei da importância do estudo, quanto é importante os estudantes lutarem e se esforçarem nos seus estudos para obterem bons resultados. Infelizmente, há aqueles e aquelas que se deixam dominar ou até ser escravos, quem sabe, de videogames ou de celulares e WhatsApp. WhatsApp, então, que os domina. Depois, quando procuram colocar os seus talentos em funcionamento, num concurso ou no vestibular, não conseguem o resultado que eles gostariam de obter. Ali vem o arrependimento, mas arrependimento vem tarde, sem dúvida nenhuma. Quantas vezes já escutei, professor Padre Pedro, quanto estou arrependido por não ter estudado. Pois é. Meus colegas estão lá na universidade, meus colegas de estudos estão formados. Pois é, o arrependimento vem, mas vem tarde. E ali, eu tenho dito muitas vezes, depois do leite derramado, como é que você vai recolher o leite? Não consegue? Assim também, eu tenho dito muitas vezes, pode ser a melhor professora, o melhor professor, seja do ensino elementar, seja do ensino ali médio, no ensino médio, seja na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado, ou no pós-doutorado, ou na especialização, mas se o aluno não participar, não se esforçar, o professor, a professora vai adiante, vai ensinando. O que acontece, por exemplo, quando o aluno relaxa, não vai à aula 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, fica como que um grande vácuo na sua cabeça, na sua inteligência, e aquilo então vai atrapalhando nos seus estudos. Eu, por exemplo, tinha por princípio não faltar à aula.
Aliás, desde pequeno, o papai, nesse ponto, era um homem que exigia também que os filhos estudassem, graças a Deus, e então, e é bom que os pais, agora, o que os pais devem fazer? Acompanhar um pouco os estudos dos filhos. Há pais que simplesmente jogam, por assim dizer, os filhos no colégio ou na escola e pouco se importam. Ali é claro que os filhos também, vendo desinteresse dos pais, também não se esforçam tanto. Agora, se os pais querem ver um bom resultado nos estudos dos filhos, procurem lutar, se esforçar. Olhem um pouco os cadernos. Não deixe os filhos o dia todo no videogame ou chega do colégio. Mesmo que tenham feito os deveres, mesmo que tenham notas boas, mas nós sabemos quanto é prejudicial se a pessoa não sabe dominar-se com esses jogos. Se a pessoa se torna escravo, claro que a pessoa sai prejudicada. Ao passo que, quem sabe, o primo ou o colega, naquela hora que o outro está ali brincando com videogame o tempo todo no celular, ele está estudando. Então é claro que ele vai obter notas e conceitos melhores e vai ter futuramente um resultado maravilhoso. A gente sabe quanto é importante o estudo. E os santos de hoje são Norberto, São Marcelino de Champagnat, que foi um grande educador, fundador dos institutos dos irmãos maristas. Quantos colégios dos maristas, irmãos maristas, e grandes professores no Brasil e no mundo. Fundada esta congregação pelo São Marcelino Champagnat. Eu me lembro, Porto Alegre, por exemplo, quando eu estudei em Viamão, a gente passava a cada passo diante do grande colégio Champagnat e a PUC de Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católica. Os professores, em grande parte, eram irmãos maristas. O grande doutor em matemática, irmão Otão, me lembro dele, que capacidade, admirado por todos. Apenas na época, pouquíssimos doutores em matemática no Brasil. Ele era formado em Paris, o irmão Otão. E assim como ele, quantos outros professores da faculdade e universidade. E ainda também Santa Paulina. Não existe somente uma Santa Paulina. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, aqui do nosso santuário de Vígulo, Nova Trento, mas essa é outra Santa Paulina. E São Filipe, São Cláudio, São João de Verona. Verona é uma cidade da Itália. E também hoje é o dia nacional do teste do pezinho. Mas nós estávamos na vez passada fazendo a nossa reflexão sobre a reza do terço, a reza do rosário. E, como nós falamos, o rosário são 4 terços. Falamos de um terço. Sempre o rosário, ou melhor, o terço, por exemplo, os mistérios gozosos, mistério da alegria,
a Igreja Católica aconselha que você procure rezar na segunda-feira e no sábado. Hoje nós vamos explicar um pouco e comentar os mistérios dolorosos, sejam os mistérios da dor. E é interessante que o terço nos convida sempre a meditar a palavra de Deus. E esses mistérios da dor somos convidados a rezar nas terças e sextas-feiras. Assim, por exemplo, o terço. Nós, então, como eu disse na vez passada, na cruz nós rezamos o creio, começamos com o sinal da cruz, depois, aqui na cruz, o creio em Deus Pai, em seguida o Pai Nosso, 3 Ave Marias, mais uma Ave Maria, depois o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e em seguida, ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ali a pessoa, se você está rezando sozinho, você mesmo então leia para você, ou sabendo de cor, procure você então citar no primeiro mistério, tal, ou se tem uma pessoa que está coordenando o terço, então a pessoa cita. Assim, no primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Nós sabemos que Jesus, depois de, na quinta-feira santa, ter celebrado a Santa Missa, ter lavado os pés dos apóstolos, ter feito o jantarzinho de despedida com os apóstolos, ele agora vai para o Monte das Oliveiras, onde Judas chega com os soldados. E qual foi o sinal? Era de noite, mais ou menos pelas 9 horas que Jesus foi preso. E qual foi o sinal que Judas Iscariotes havia dado para os soldados? Aquele que eu beijar é este, prendei-o. Por quê? Porque era noite. Podia simplesmente os soldados prender São Pedro, ou São João, ou São Judas Tadeu, um outro, e não Jesus. Então Jesus agora está ali no Horto das Oliveiras, antevendo todos os sofrimentos pelo qual ele iria passar. E, no entanto, com a sua morte redentora, muitas pessoas iriam ficar longe dele, pouco aproveitariam a sua morte redentora. Ali então se reza o primeiro mistério, depois de ter rezado as 10 Ave Maria, glória ao Pai, depois, ó Jesus, perdoai-nos. Em seguida, no segundo mistério, contemplamos como Jesus foi cruelmente açoitado e flagelado na casa de Pilatos. E ali se reza o Pai Nosso, 10 Ave Marias, depois de 10 Ave Marias, novamente, glória ao Pai, ao Filho. Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E depois, no terceiro mistério, então, contemplamos, meditamos como Jesus foi coroado de agudos espinhos pelos seus malfeitores. Depois de ter rezado a terceira dezena, novamente glória ao Pai, ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos. Em seguida, novamente, o quarto mistério, nós estamos já, porque eu quero passar todo o rosário, ou seja, as quatro dezenas, ou melhor, os 4 terços, por assim dizer. No quarto mistério, contemplamos como Jesus, sendo condenado à morte,
carregou com grande paciência a cruz que lhe puseram sobre os ombros. E terminando o quarto mistério, novamente glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Esta invocação que Nossa Senhora de Fátima ensinou para as crianças, para Lúcia, Francisca e Jacinta, quando apareceu, dia 13 de maio de 1917, lá em Fátima. Depois, então, vem o quinto mistério doloroso. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e a morte de Jesus no alto da cruz, no Monte Calvário. E terminando, então, essa dezena, novamente, glória ao Pai. Ó Jesus, perdoai-nos. Em seguida, salve Rainha. E, na vez passada, na terça-feira, nós explicamos os mistérios gozosos, mistérios da alegria. Hoje, então, explicamos um pouco mais rapidamente os mistérios da dor. E agora passemos, então, para explicar os mistérios da glória, ou gloriosos. E o terço, já é rezado na quarta-feira e domingo. Então, novamente, iniciamos com o sinal da cruz, o creio em Deus Pai, Pai Nosso, 3 Ave Marias, o Glória, Pai Nosso, e, novamente, primeiro mistério da glória, nós contemplamos a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus havia dito muitas vezes, eu passarei por todos os sofrimentos, inclusive a morte, mas ao terceiro dia eu ficarei vivo, eu ressuscitarei. Não houve nenhum caso até hoje no mundo de que uma pessoa tivesse ficado viva, ou seja, tivesse ressuscitado com o seu próprio poder, a não ser Jesus Cristo. Mas isso porque Ele é o Filho de Deus. Aliás, São Paulo diz claramente, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã, inútil, seria a nossa pregação, seria a nossa fé. Mas como Cristo Jesus ressuscitou, podemos acreditar e seguir a sua mensagem. E Ele nos garante a salvação eterna, se formos fiéis, seguidores da sua mensagem. Então, aqui, exatamente neste mistério, nós, então, meditamos, contemplamos a ressurreição de Cristo Jesus. No segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Foi a festa litúrgica que nós celebramos, nós católicos e todos cristãos, no mundo inteiro. Cristo Jesus ascendendo com seu próprio poder aos céus. Nós também um dia ascenderemos. Nós um dia nos encontraremos com todos os nossos entes queridos que já partiram desta vida para a eternidade. Então, no segundo mistério, a ascensão de Jesus Cristo aos céus. E sempre repete o mesmo. Agora vou passar apenas aqui os mistérios, citando. E no terceiro mistério, contemplamos a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Está bem claro na Bíblia Sagrada que Jesus, é só você ler a palavra de Deus, Novo Testamento, especialmente os evangelistas, o Ato dos Apóstolos. Então, aqui claramente contemplamos então no terceiro mistério a vinda do Divino Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba.
50 dias depois da ressurreição. Então, é a festa de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes veio do grego penta, que quer dizer 50. 50 dias após a ressurreição, Cristo Jesus, então, já está no céu, e agora vem o Divino Espírito Santo. Por isso Cristo disse aos apóstolos: fique em Jerusalém até receber o Espírito Santo, porque Ele vos confirmará em tudo aquilo que eu disse. E o Espírito Santo continua presente na vida da igreja, na vida do Papa, na vida dos bispos, presbíteros e de todos nós. E nós recebemos o Divino Espírito Santo no dia do nosso batismo, a graça santificante. Agora, nós devemos procurar sempre sermos bem devotos ao Divino Espírito Santo. E agora, no quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria Santíssima aos céus, a mãe do Cristo Jesus, Nossa Senhora. Também ela, no momento da dormição, quem vai a Jerusalém, quem vai à Terra Santa, que eu já estive lá, com peregrinos, então temos lá a igreja da dormição, onde num painel maravilhoso, numa pintura maravilhosa, vemos aí Nossa Senhora sendo elevada aos céus, de corpo e de alma. Ela não poderia passar pela decomposição. Esse corpo que trouxe o Filho de Deus, Cristo Jesus. Se nós pudéssemos, se você, por exemplo, telespectadora ou telespectador, pudesse fazer que a sua mãe, por exemplo, não passasse pela morte, mas no momento da passagem dessa vida para outra, ela subisse aos céus, sendo levada pelos anjos, você não faria? Claro que faria, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos. Mas Cristo Jesus pôde fazer. Então, nós temos, por exemplo, muitas pinturas belíssimas da Assunção de Nossa Senhora, de corpo e de alma, para junto de seu divino Filho, Cristo Jesus. E no quinto mistério contemplamos a coroação de Maria Santíssima como Rainha e Senhora do céu e da terra. Aliás, no domingo, lá em Tijuquinhas, na tenda Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora Peregrina, no final da Santa Missa, com a presença do nosso arcebispo, presença do bispo emérito, Dom Vitor, e com muitos padres, diáconos, mais de 600 pessoas provindas do Rio Grande do Sul, do Paraná, e Santa Catarina, onde vai ser o primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora Peregrina. No final, houve a coroação da imagem de Nossa Senhora, com os anjinhos, com aquela multidão de pessoas, algo impressionante, emocionante, é a coroação. E ela merece. Nós também um dia seremos coroados e premiados pelo bem que nós fizermos nesta vida. Lutemos sempre. E agora então, o quarto terço que o Papa São João Paulo II colocou, chamados mistérios da luz, os mistérios luminosos. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus por São João Batista, seu primo, no Rio Jordão. Quem vai à Terra Santa, um local que todos fazem questão de visitar, o local onde, segundo a tradição, é dito que Jesus foi batizado. Jesus não precisaria ser batizado, porque nós somos batizados para pagar em nós o pecado de orgulho, pecado de origem de nossos primeiros pais. Mas Cristo Jesus, em tudo igual a nós, menos no pecado.
E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós somos batizados para sermos filhos adotivos de Deus. Nós somos batizados para receber a graça santificante. Cristo Jesus é a graça por excelência. Jesus Cristo não precisaria ser batizado. Mas por que ele fez questão de ser batizado? Se humilhar para nos dar o exemplo a todos e a cada um de nós. Então, no primeiro mistério, meditamos o batismo de Jesus Cristo. No segundo mistério, contemplamos o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em quê? Em vinho, tirando esses noivos de uma situação desagradável. Você imagina, por exemplo, hoje em dia, num casamento, de repente, chega alguém lá, o garçom, olha, acabou a cerveja, acabou a bebida, tal, e não tem nenhum comércio de bebida aberto, e tem muita gente que está pedindo, que vergonha, é a situação, imagina lá, mas Nossa Senhora disse, eles não têm mais vinho, e na época não havia cerveja, não havia refri, não havia nada, era o vinho, o elemento básico num jantar. E o que é que Jesus faz? Simplesmente manda encher 6 talhas que havia lá, de pedra, e cada uma cabia mais ou menos 100 litros. Olha que bacana, meu! E quando os garçons foram servir, meu Deus, o mestre-sala, mas como? Todos, primeiramente, servem o melhor vinho. Quando as pessoas já estão meio cambaleando, quando não sente mais a diferença, aí serve, e você, aqui, o melhor vinho. Sim, mas sabiam, os garçons sabiam de onde tinha provindo esse vinho, né? Jesus, quantas vezes tira as pessoas também de algum aperto? Reze com fé. Quantas graças eu já recebi do Cristo Jesus e de Nossa Senhora, como ela também salvou ali. Ela chegou e disse para o filho, olha, eles não têm mais vinho, dá um jeito. Veja só, a nossa intercessora, a mãe do Cristo e nossa mãe. No terceiro mistério, contemplamos o convite de Jesus ao reino de Deus, onde Cristo Jesus pede que todos nós procuremos sempre divulgar a sua mensagem. Quem sabe se tanta maldade existe no mundo, será que não é porque muitos cristãos não se interessam, não levam a mensagem de Cristo adiante? Será que não? Olha o pecado de omissão. Um dia vamos ser cobrados da eternidade, por nós nos termos omitido, quem sabe, de divulgar a palavra de Deus, a mensagem, ou de nós darmos um bom testemunho com a nossa vida, escandalizando. Aliás, está bem claro, Cristo diz bem claro, ai daquele que escandalizar uma criança que crê em mim, melhor lhe fora que fosse amarrado uma mó de moinho no pescoço. O que é uma mó de moinho? Uma pedra, barbaridade, e fosse jogado no fundo do mar. Por quê? Uma pedra. Leva essa pessoa, podia dizer, leve lá uns 200 metros longe, mar adentro, joga lá. Mas por quê? Uma pedra. Para que a pessoa nunca mais bata em nenhuma praia, para que ninguém mexa mais nesse corpo, mas que desapareça de uma vez o escândalo. Procuremos sempre preservar as crianças, dar o bom exemplo para as crianças, né? E ainda, no outro mistério, no quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Jesus, então, se mostrou para os apóstolos Pedro, Tiago e João
como nós o veremos um dia na eternidade. E no quinto mistério contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Cristo Jesus, há 1986 anos atrás, lá no cenáculo, celebrou a primeira Santa Missa, na quinta-feira santa, deixando para nós esses dois grandes mistérios. O mistério da Eucaristia, a Santa Missa, e o sacerdócio católico. Então, a todas e todos, lembremos-nos que no próximo domingo estaremos celebrando a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, juntamente com Nossa Senhora e mais de 500 pessoas que ali estão presentes. E sempre que você puder, reze diariamente o terço, essa devoção tão bonita, milhares e milhares de pessoas que o rezam. Então vamos terminando a todos um feliz e agradável dia, um maravilhoso mês de junho para todos. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. E agora a bênção da água, a bênção da saúde. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé, com devoção esta água.